Vamos voltar, gente? Eu tô esperando vocês entrarem de novo, que encerrou minha... Deve ser porque eu tava praticando plágio, né? Que eu deixei rodando as músicas aí, eu acho que não pode. Mas é vivendo e aprendendo, né, gente? Eu não sabia. Pessoal, queria só voltar rapidinho. Aqui, ó. Queria só retomar com vocês essa questão aqui, que é a questão 2, tá? Sobre a cisparidade que tá na alternativa A. Aí, só relembrando que bipartição, fissão binária, né? Cisparidade tem a mesma conotação, né? Então aqui você vê, a gente assinalou a alternativa B, né? Tá falando da bipartição, então a cisparidade não estaria errada, o que tá errado é o cromossomo linear, tá bom? Eu não sei se ficou claro, mas eu até me recordo muito do meu professor de biologia, Hermano, que ele repetia várias vezes, ele falava fissão binária, ou bipartição, ou cisparidade, ou bipartição, ou ele enfatizando todos esses nomes aí pra gente não esquecer de nenhum deles. Então, só pra não ficar aí essa palavra que às vezes é meio estranha, que você não tá acostumado. Vamos lá, então. Fizemos o nosso intervalinho e bora pra questão 5. Aham, a questão 5 é aquele tipo de questão, já vamos lá, né? Aquele tipo de questão que pega meia página, inclusive eu não consegui, foi a única questão que eu separei pra vocês, que eu não consegui colocar ela no slide só, ela teve que ficar em 2 slides, tá? Por conta do tamanho dela mesmo, tá, gente? E ela caiu em 2015 aí. Vamos lá, então. Prestar atenção nessa questão, porque essa questão, ela é uma questão chata. Uma questão que tem muita informação e que você tem que prestar bastante atenção para não ficar distraído, tá bom? Vamos lá? Então, bora. De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 5% das pessoas com dengue hemorrágica morrem. A dengue hemorrágica tem como base fisiopatológica uma resposta imune anômala, causando aumento da permeabilidade de vasos sanguíneos, queda da pressão arterial e manifestações hemorrágicas, podendo ocorrer manchas vermelhas na pele e sangramento pelo nariz, boca e gengivas. E aí, quem teve dengue hemorrágica? Hein, gente? Alguém aí teve dengue hemorrágica? Aí eu preciso contar pra vocês, gente. A minha prima, que a gente foi criada junto, a Aline, ela não deve estar assistindo agora minha live, mas não tem problema. Ela teve e ela é uma pessoa bem dramática pra contar as coisas. E ela falou, prima, achei que eu fosse morrer. Mas realmente, se a gente for analisar os sintomas da dengue hemorrágica, deve ser bem bem punk, né? Esses sintomas aí de você... Pensa bem, manchas vermelhas na pele e sangramento pelo nariz, boca e gengiva. Então, mas você imagina, né? O que a pessoa deve passar, assim, o que ela deve... Qual a situação, né? Então, só pra aí contextualizar com uma coisa do cotidiano. Eu nunca peguei dengue hemorrágica, nunca tive nem a primeira dengue aí, mas quem teve deve saber do que se trata, né? Deve ser uma coisa pesada. Bom, vamos lá. O hemograma do paciente pode apresentar como resultado leucopenia, e aí tem a definição, diminuição do número de glóbulos brancos, linfocitose, aumento do número de linfócitos, aumento
do hematócrito e trombocitopenia. Contagem de plaquetas abaixo de 100.000 por milímetro cúbico. Beleza. Professora, é essa hora que eu vou pegar o meu estilete em pleno Enem e vou cortar os meus pulsos e eu não quero mais fazer vestibular. Não, gente, fala sério, um monte de palavra de outro planeta, né? E aí você assusta, passa mal, quase morre lendo esse texto aí. E aí você agora vai ter que responder a pergunta, né? Porque o textinho a gente lê, né? Legal, tá, uhul, super. Aí sabe o que a gente faz? A gente pega e vai para as questões, né? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre o texto? Não, tô brincando, gente. Eu tenho certeza que devem ter muitas dúvidas em relação a várias palavras, né, dessa questão. E, enfim, muitas vezes, uma das coisas que eu falo pra vocês da biologia, né, vou até falar aí com vocês, vou dar as caras, eu nem sei se quando eu dou as caras aparece a minha cara, gente, vocês conseguem me dizer isso? Não sei, vou pôr um banquinho aqui. Então, o banquinho que meu avô fez pra mim, meu vozinho. Então, gente, seguinte, primeira coisa, você nunca vai saber todas as palavras de biologia possíveis, nunca, nem se você estudar muito, sabe? É bem difícil isso. E tem umas palavras que são difíceis mesmo, e uma das coisas que faz a biologia ser uma matéria que o pessoal acaba não conseguindo gostar e ter mais afinidade, até por causa dessa questão, assim, das palavrinhas chatas, entendeu? O que é importante pra você a primeira coisa é você não ficar tenso, não ficar mal, não ficar abalado, porque você tá vendo um monte de palavra que você não sabe o que quer dizer, tá? Primeiro porque muitas das palavras têm a definição no próprio enunciado, e aí você consegue se virar com essa definição. A outra coisa é que, às vezes, por você ser um leitor, um aluno, uma aluna que gosta de ler, que está sempre se informando, vai acabar entendendo algumas palavras, porque existem outras palavras que têm esse prefixo, esse sufixo da questão da construção mesmo das palavras, e aí você vai ter aquela sacada, sabe? Do tipo, artrópode, podes, vem de pés, né? Podólogo, então, e aí talvez essa situação aconteça, às vezes acontece isso, então não fiquem tensos quando as palavras são muito difíceis, essa é a primeira coisa que eu tenho pra falar dessa questão. E a segunda coisa é que prestem bastante atenção em toda a situação. A biologia tem muita coisa, assim como todas as disciplinas. Todas as disciplinas têm um monte de conteúdo e um monte de palavras e tudo mais. A biologia, nas palavrinhas, eu acho que ela é bem... tá lá entre as primeiras, mas nas palavras, assim, um vocabulário mesmo diferenciado. Não que as outras matérias também não tenham, não quero menosprezar nenhuma matéria. Mas, enfim, então isso é uma coisa que vai acontecer, tá? E às vezes vai acontecer, por exemplo, de você não lembrar se aquela determinada doença é causada por vírus ou bactéria, ou por um fungo, de você não lembrar muito bem o que é uma determinada estrutura. Isso acontece, tá? E às vezes você nem sabe, não é nem que você não vai lembrar, você nunca soube, e acontece, tá bom? Então, normal, tá? Acontece nos melhores alunos, nos melhores professores também, tá? Porque às vezes a gente também não lembra, acontece. Enfim, e aí, pessoal, essa é uma questão aí que, bom, todas as questões, quero sugerir para vocês uma coisa importante. Grifem, tá? Lê a questão, a questão tem um monte de informação, então é legal você realçar aquilo que é mais importante,
tá? Então, realcem aquilo que é mais importante, principalmente quando essas questões que tem textos longos, e aí pra você não ter que fazer o exercício e ter que ler ela inteira de novo, dependendo do que você sinalizar no seu texto, vai te ajudar na hora de responder a questão. Beleza? Bora pra questão? Oh, meu Deus! Antes da gente começar a falar da questão, tem ainda questãozinha aqui. Mas eu trouxe pra vocês uma imagem. E aí? Por exemplo, o que tá ressaltado aí na imagem? Alguém saberia me dizer? Eu vou olhar pra ver quem vai responder. Se tem algum amigo aí da área da saúde, biólogo, não pode dar spoiler, hein? Peraí, deixa eu ver. E aí? Alguém aí chuta? Vamos lá. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com dengue hemorrágica e os possíveis achados do hemograma, então ele fez o exame de sangue, ele tá com dengue hemorrágica, hemograma é um exame de sangue, constata-se que... E aí, gente? O que será essa nozes aí no meio, aí nessa imagem, hein, gente? Alguém? Não? Bora lá. Alternativa A. As manifestações febris ocorrem em função da diminuição dos glóbulos brancos, uma vez que estes controlam a temperatura do corpo. E aí, galera, glóbulos brancos. O que tá falando dos glóbulos brancos aí na nossa questão? Tá falando que vai diminuir, a hemograma do paciente pode apresentar o resultado leucopenia, que é a diminuição do número de glóbulos brancos. Beleza, tá, legal. Alguém saberia me dizer para que servem os nossos queridos maravilhosos glóbulos brancos? Eles têm a função aí de controlar a temperatura do corpo? Sim ou não? Pô, professora, eu não faço a menor ideia, meu. Pô, que pergunta é essa, hein, professora? E eu vou entender? Calma o coração. Vamos para a alternativa B. Fica, então, essa coisa, né? A gente sabe para que serve o glóbulo branco. O glóbulo branco é uma célula de defesa, sistema primário de defesa do nosso corpo, né? Ele que vai receber aí os antígenos aí na trincheira da guerra. E em relação à temperatura? Vamos lá. Alternativa B. Alguém já ouviu falar, por exemplo, em alguma aula de biologia que os glóbulos brancos controlam a temperatura do corpo? Essa é a pergunta. Alguém já disse isso? Você já leu em algum lugar? Bom, vamos para a alternativa B. A queda na pressão arterial é ocasionada pelo aumento do número de linfócitos, que tem como função principal a produção de anticorpos. Beleza, produção de anticorpos, linfócitos, beleza. Mas se vai aumentar o número de linfócitos, vai aumentar o número dessa célula, diminuiria a pressão? Essa é a pergunta. Porque se você aumenta o número, de linfócitos, você concorda comigo que você tem um recipiente e você tem um volume? Se esse volume aumenta, o que acontece com a pressão? Aumenta também, tá? Então aí você tem um erro de conceito do entendimento do aumento de pressão, por exemplo, tá? Você pode não ter ideia do que é um linfócito, não ter muita ideia da situação toda, mas o que você pode entender pela lógica é que se você tem um aumento do número de células, você vai aumentar a pressão exercida naquela parede, naquele vaso, naquela artéria, né? E isso não vai diminuir a pressão, como está dizendo a questão, a alternativa B. Tá? Então a gente vai dispensar a alternativa B pelo fato de não ser lógica, tá bom? Se por acaso você não entender, depois dá um salve. Alternativa C. O sangramento pelo nariz, pela boca e gengiva é ocasionado pela quantidade reduzida de plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Essa é aquela hora
que o seu professor de biologia e o seu professor de educação física, ele tem o direito de impedir esse transporte de oxigênio na hora que ele pegar com as duas mãos no seu pescoço e esmagar o seu pescoço para você não conseguir respirar, entendeu? Porque plaqueta não tem nada a ver com transporte de oxigênio, entendeu? Essa é a questão. Aí você assim, pô, tem milhões de células, professora, tem um monte de célula na corrente sanguínea, entendeu? Eu tô de saco cheio já desse monte de célula, não aguento mais, sabe? Professora, é linfócito, é leucócito, é glóbulo branco, é glóbulo vermelho, é glóbulo azul, verde, amarelo do Brasil. Calma. O glóbulo vermelho você precisa ter noção básica. Por quê? Porque ele é o que transporta o oxigênio. O glóbulo vermelho, conhecido também como hemácia ou eritrócito também, você vai encontrar. Então, o glóbulo vermelho é que vai ser aquele glóbulo que é responsável pelo transporte de oxigênio. Plaqueta não, gente. Plaqueta não. Plaqueta não tem nada a ver com transporte de oxigênio, tá? Então, o sangramento do nariz pela boca, pela gengiva ocasionado pela quantidade reduzida de plaquetas, pode até ser, mas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, você tem que ter claro na sua mente que os glóbulos vermelhos que são responsáveis pelo transporte de oxigênio para as células e que pegam o CO2, o gás carbônico, e transportam ele de volta aqui para você. Vamos lá, respira fundo, vamos lá, todo mundo. Estão ouvindo? Ó. Tá? Então respira fundo, tá? E não assinala essa letra C, porque essa letra C aí tá falando que as plaquetas que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, tá bom? Beleza. Vamos para a alternativa D. As manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia, uma vez que as plaquetas estão envolvidas na cascata de coagulação sanguínea. Caraca, professora, agora, acabou. Como vocês falam, né? Minha cabeça deu um nó aqui, eu não tô entendendo mais nada, não. Calma o seu coração, tá? As manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia. Bom, você não sabe o que é trombocitopenia, tudo bem. Mas, lá no exercício, o que é a imagem laranja? Que está representado pela cor laranja. Bom, vamos lá. De acordo com as estatísticas, não sei o que, fisioterapia, trombopenia. Onde que tá essa palavra maravilhosa? Trombocitopenia, não é trombopenia. Trombocitopenia. Então vamos lá. O hemograma do paciente pode apresentar como resultado leucopenia, diminuição dos glóbulos brancos, linfocitose, aumento do número dos linfócitos, aumento do hematócrito e trombocitopenia, contagens de plaquetas abaixo. Então ele fala para você, ele te diz o que é. Então você está sofrendo à toa. Você está sofrendo à toa. Você vem aqui na questão e você tem a definição de trombocitopenia, que é a contagem de plaquetas abaixo de 100.000 a cada milímetro cúbico. Beleza, tranquilo. O que é isso? O que são as plaquetas? Vamos lá. Que estão envolvidas na cascata de coagulação. Alguém já, em algum momento da vida, já ouviu falar em plaqueta? Vamos lá. Alternativa aí. Vamos deixar então, a gente já. A letra A, a gente ficou naquelas, porque a gente não sabe se o glóbulo branco, se o glóbulo branco tem relação, quer dizer, eu sei, mas enfim, vamos lá. Glóbulo branco, qual a temperatura do corpo? A letra B, queda da pressão arterial, por lógica a gente tirou, porque estava falando que está aumentando o número de linfócitos, e aí a queda na pressão, o que aconteceria seria um aumento na pressão. Sangramento do nariz, papapá, falando que as plaquetas são responsáveis pelo transporte de oxigênio, que não é verdade, tá? A B,
é aquela situação toda, aquele monte de palavrão, então você tá meio assim. E a E, os sangramentos observados ocorrem em função da linfocitose, uma vez que os linfócitos são responsáveis pela manutenção da integridade dos vasos sanguíneos. Pessoal, existem 3 células que estão sendo abordadas nessa questão que vocês... Aê, Terra! É nóis! Isso aí, meu. Fiz, no comecinho da live já falei do Duvidando, professor Terra, professor de Física também. Tá aí, prestigiando. Isso aí, gente. Então, assim, são 3 células aqui que a gente precisa dar uma atenção, tá? Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Ah, não, são 4. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e linfócitos. É isso. A gente vai precisar falar desses 4, basicamente, bem rapidinho. Tá. Glóbulo branco, trincheira da guerra. É aquele que vai ter o primeiro contato com o antígeno, tá? E se por acaso você não sabe quem controla a temperatura do corpo, é o hipotálamo, gente. Ai, putz, professora, como eu ia saber disso? Meu Deus! Eu não ia lembrar. E aí, mano, beleza? Minha família. O hipotálamo, gente. O hipotálamo é a parte do nosso corpo que controla a temperatura, tá? E aí, na hora de uma questão dessa, você tem que fazer, hipotálamo, tá? Então, pensou na febre, tá? No controle da temperatura hipotálamo, tá bom, gente? Então, não é o glóbulo branco. Beleza. Aí, glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho é responsável pelo transporte de gases, tá bom, gente? Então, o glóbulo vermelho, conhecido também como hemácia, ou também chamado de eritrócito. A plaqueta, pessoal, a plaqueta, ela é importante na coagulação sanguínea, tá? Então, se por acaso o sangue tá com bastante plaqueta, então ele vai ter facilidade, ele vai conseguir coagular. Então, você faz um corte e aí você dá aquela segurada no sangue, né? Que às vezes sangra um pouco e tal, mas logo na sequência o seu corte estanca e aí esse sangue coagula por conta das plaquetas, que elas vão se acumular ali e elas vão coagular o sangue. Tem pouca plaqueta, o sangue não coagula pouco, tá? E aí você vai falar, pouca plaqueta vai dar resultado de quê? Hemorragia, tudo bem? E os linfócitos, que são responsáveis pela produção de anticorpos, eles vão trazer os anticorpos, então eles vão vir com essa resposta secundária aí, com esses anticorpos. Não tem a ver com a questão da integridade dos vasos sanguíneos, como está falando na alternativa E. Então, a alternativa A, falando sobre a questão das febres, da alteração do controle da temperatura do corpo. Quem controla? Será que alguém lembra? Hipotálamo, tá? Aí, os linfócitos não. Os linfócitos eles vão ser responsáveis pela produção de anticorpos. E aí, essa responsabilidade é deles. E aí, a questão da integridade dos vasos sanguíneos não é responsabilidade dos linfócitos, tá? As plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação sanguínea. E a gente tem qual alternativa? A alternativa D de dado, manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia, que você não sabia, você aprendeu agora, tá? Uma vez que as plaquetas estão envolvidas na cascata de coagulação sanguínea, ou seja, quando você tem um corte, quando você tem uma situação que você precisa que o sangue tenha esse mecanismo de coagulação sanguínea, você conta com as plaquetas existe uma contagem e uma quantidade, assim, normal, tá? Uma quantidade normal de plaquetas para você ter uma coagulação tranquila, você não ter problemas com hemorragia. E aí o que acontece é que é o seguinte, aí ó,
abaixo de 100 mil por milímetros cúbicos. Então, se tiver abaixo, vai ter dificuldade de coagulação sanguínea, tá bom, gente? Então, alternativa D de dado, questãozinha chata, tá bom? Com um monte de palavra difícil que você reclama aí. E o que a gente aprendeu hoje? Quem nunca tinha ouvido falar do hipotálamo, agora já sabe. O hipotálamo é responsável por controlar a temperatura do corpo, viu, gente? Então, fica a dica aí, qualquer problema que você tiver, uma infecção, bactéria, vírus e tudo mais, a sua temperatura vai oscilar porque esse cara que tá mandando isso acontecer, o hipotálamo. Então não esqueçam disso. Questão 6, bora lá. Lucas, eu vi sua questão. Posso sim. Posso explicar. Depois tem como eu ler essas mensagens, gente? Falando nisso, todas elas, porque eu não tô conseguindo ler as mensagens. Só às vezes que eu olho. Bom, vamos lá. 2015. Um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Pô, professora, vou falar, tô até indo embora depois dessa, entendeu? Porque transcriptase reversa viral, professora, eu fiquei aqui muito doido, não tô conseguindo, não vou dar conta. Calma o seu coração, tá bom? Calma o seu coração, controla aí, vamos com calma, certo? A gente acabou de ver a questão anterior, uma questão super cabeluda, um monte de palavra difícil. A questão em si não era tão difícil, porém, o fato dela ter um monte de palavrão, a gente acaba se assustando. Então vamos ficar tranquilo. Vou dar uma tossida aqui de Covid, mas nosso contato é aqui virtual. Vamos lá. Então esse gel vaginal pode ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Por quê? Vamos lá então, gente. Ai, professora, eu não me lembro. A gente na primeira questão... Lá na primeira questão, o que nós vimos? Nós vimos sobre o retrovírus. E nessa questão, tava falando assim, na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. E aí eu falei para vocês o que eu falei? Falei o seguinte, sobre a transcrição. Lembra que eu falei sobre a transcrição? E falei para vocês o quê? Que a transcrição é a produção de RNA a partir do DNA. E que essa família Retroviridae, ela faz essa transcrição reversa, tá? Ou seja, que até tá falando aí, caracterizar a produção de DNA a partir de uma molécula de RNA, tá bom? Então, para vocês verem como que a gente vai processando as questões e vai tendo que memorizar tudo que a gente aprendeu aqui para não... Bora lá. Então, voltando à questão. Hipotálamo. Beleza. Então, esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Em geral, termina com ase. É enzima, tá? Então, a transcriptase reversa viral, ela é uma enzima, tá? E essa enzima, ela faz isso, ela faz a transcrição inversa. A transcrição é o quê? É a produção de RNA a partir do DNA. Então, ela faz a transcrição reversa, então ela produz o quê? DNA a partir de uma molécula de RNA. Beleza? Tudo bem? Tô vendo que tem umas perguntas aí, mas a gente vai respondendo depois, tá bom, gente? Se eu conseguir ver, é a primeira vez na vida, então eu nunca fiz esse negócio aqui,
Aí depois eu vou ver se eu consigo ver o que vocês estão falando, o que vocês estão perguntando. Qualquer coisa a gente faz depois uma live só respondendo as perguntas, se for necessário. Beleza? Vamos lá. Alternativa A. Então, primeiro vocês têm que entender o que está pedindo na questão. Está falando que tem um gel vaginal, que contra a prevenção... contra a prevenção não, na prevenção contra a AIDS, tá bom? E aí, esse produto tem um princípio ativo que inibe a enzima chamada transcriptase reversa, que faz a transcrição reversa. A transcrição é a construção de RNA a partir do DNA. Se você faz isso inverso, o inverso disso é o quê? É você produzir DNA a partir de RNA. Tudo bem? Só tô falando várias vezes a mesma coisa porque para vocês entenderem. Bom, seguinte, alternativa A. Essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima corta a dupla hélice do DNA, produzindo um molde para o RNA viral. Pessoal, ela corta a dupla hélice do DNA, produzindo... Gente, o processo, a transcrição que ocorre a todo momento lá nas células, tá? Ele é a produção de RNA a partir do DNA. Beleza. Mas a gente está falando de uma transcrição reversa. A gente está falando de um processo que não é o processo tradicional, entre aspas, tá? Que ocorre nas células. Ele é um outro processo. Ele é um processo inverso. Então, esse processo que está colocado na alternativa A é o processo normal e não é esse o processo que ocorre. Não RNA não é produzido a partir da molécula de DNA. Por quê? Porque o HIV, o vírus da AIDS, é um vírus de RNA, é um retrovírus, tá? Então, se ele é um retrovírus, ele vai ter a transcriptase reversa e vai fazer a transcrição reversa, tá bom? Então, não é a alternativa A. Vamos lá. Alternativa B. Produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias. Pessoal, deixa eu falar um negocinho pra vocês. A gente tá falando de um retrovírus, não estamos? A gente não tá falando de um retrovírus? Putz. Ô, Pedritas, quer entrar na conversa? Fala pra mim. Povo. Bom, vamos lá. Qualquer coisa, gente, se quiser entrar pra comentar, entendeu? Tá bom, vai. Qualquer coisa vocês que falam aí. Você pode mandar aí. Ainda mais biólogos me ajudem. Vamos lá. Alternativa B. Produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias. Pessoal, a gente está falando de um retrovírus. Um retrovírus, ele tem como material genético RNA. Então, ele não vai produzir cópias dele de DNA. Ele vai produzir cópias dele de RNA, entendeu? Então, obrigada, meu amor. Então, é isso, tá? Então, vamos lá. Essa gel vaginal que inibe a enzima transcriptase reversa, tá? Primeiro, ele não corta a dupla hélice do DNA, produz RNA viral, porque não é a transcrição não é a tradicional, é a reversa. Então, seria produção de DNA a partir de RNA. A alternativa B, produz moléculas de DNA viral? Não, porque ele é um retrovírus. Então, se ele for fazer cópias dele, ele vai produzir RNA viral. C, polimeriza moléculas de DNA tendo como molde RNA viral. Oh! Consegue sentir? Sente que é a transcrição reversa? Porque a transcrição original, desculpa, gente, os termos assim, mas a transcrição que a gente conhece e tudo mais, é a produção de RNA a partir de DNA. Só que a gente está falando de uma enzima reversa, da transcriptase reversa, da transcrição reversa. Então, o que vai acontecer? A produção de molécula de DNA tendo como molde RNA viral. Alternativa correta, alternativa C. Mas vamos lá, continuar aqui no esqueminha para ver todas as alternativas. Às vezes tem uma mais certa, enfim.
Às vezes a gente não prestou atenção. D. Promove a entrada do vírus da AIDS nos linfócitos T. Pessoal, putz, cara, essa é aquela alternativa que não dá para assinalar, né? Ela não leva em consideração a questão, né? Promove a entrada do vírus da AIDS no linfócito T. Como assim? Né? A gente está falando de uma enzima, a transcriptase reversa, a gente está falando de um processo, a transcrição reversa, né? Então a gente está falando de uma outra situação. Não tem nada a ver com a entrada do vírus numa célula ou não, tá? E sintetiza os nucleotídeos que compõem o DNA viral. Sintetiza os nucleotídeos que compõem o DNA viral. Pessoal, o nucleotídeo está pronto, tá? Ele só vai ser organizado, polimerizado, ele vai ser montado, tá? Então, a alternativa correta, tá? E é a alternativa C, polimeriza a molécula de DNA tendo como molde RNA viral, tá? Então, esse produto, esse gel vaginal, ele vai atuar, né, inibindo a transcriptase reversa. Então, o que ele vai... Ó, este produto tem como princípio ativo um composto que inibe. Essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima corta a dupla hélice do DNA. Não. Produz moléculas de DNA viral. Não, porque a gente já falou que a AIDS é RNA. Polimeriza moléculas de DNA tendo. Então, ele está perguntando especificamente do quê? Da enzima, tá bom? E o que essa enzima faz? Essa enzima polimeriza moléculas de DNA tendo como molde RNA viral, tá? Então, essa enzima vai ser inibida, tá? Por conta desse gel vaginal aí, beleza? Tudo bem, gente? Deu pra entender? Bora pra próxima questão. Ai, gente, ó, eu trouxe esses negocinhos aí da internet, são bem legais, tá? Pra gente poder lembrar. Biologia, aquela matéria maravilhosa que todo mundo ama, que tem um monte de nome, um monte de coisa que eu não vou lembrar e tudo mais. Lembrando, então, algumas doenças virais comuns, tá? Pra gente só não esquecer dessa situação aí e lembrar algumas doenças, porque às vezes caem umas questões assim, assinale a alternativa corresponde às doenças virais citadas, as doenças causadas por bactéria, enfim, e aí você acaba colocando uma raiva da vida na bactéria e aí você acaba errando, ou você acaba colocando alguma doença que não é causada por vírus, enfim. Então aí para você lembrar um pouquinho de algumas doenças que são causadas por vírus e que estão no nosso cotidiano, certo? Inclusive estamos aí de quarentena, enfrentando aí um vírus. Questão 7. Galera, eu vou esperar, vou pedir para vocês darem uma lida aí rapidão. Eu vou pegar uma água que eu estou com a boca seca. E aí, galera, todo mundo já leu a questão? Bora lá! Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Bora lá! Na terapêutica de doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam ativando o sistema imunológico do hospedeiro. Então, como que esses antibióticos atuam? Interferindo na cascata bioquímica da inflamação,
removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias, combatendo as células hospedeiras das bactérias ou danificando estruturas específicas da célula bacteriana. E aí, pessoal? Vamos lá, primeira coisa, antibiótico. Antibiótico vai tratar a bactéria. Não viaja, não caia na bobeira de relacionar antibiótico com vírus, tá? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O vírus, o tratamento do vírus não é utilizado antibiótico. Só se a pessoa, eu tô com uma virose e eu tô também com uma infecção, entendeu? Causada por bactéria, que pode acontecer. Aí é outra situação, tá? Beleza. Então vamos lá, pessoal, é o seguinte. Na terapêutica de doenças mencionadas, alguns fármacos atuam ativando o sistema imunológico do hospedeiro. Pessoal, o antibiótico, ele não vai desenvolver o seu sistema imunológico. O antibiótico vai atuar diretamente na bactéria. Então, vamos lá. Vamos entender uma coisa, outra coisa, outra coisa. A vacina, quando você toma a vacina, o que você está fazendo? Você está promovendo o desenvolvimento do seu sistema imunológico para a produção do anticorpo específico contra aquele determinado agente causador de doença. Tudo bem? Então, isso é uma vacina. Antibiótico, não. Você tem vacinas de bactérias, vacinas de vírus. Mas a vacina, ela vai fazer o quê? Ela vai motivar o desenvolvimento do seu sistema imunológico, seu sistema de defesa, para a produção, tá, de anticorpos específicos contra aquele agente causador de doença, que está atenuado, que está ali vibrando na vacina. Tudo bem? O antibiótico não. O antibiótico ele vai atuar diretamente. Então a alternativa A não está correta. Alternativa B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Pessoal, interferindo na cascata bioquímica da inflamação não está relacionado à atuação direta do antibiótico à bactéria. Você concorda comigo? Interferir na cascata bioquímica da inflamação não é atuar diretamente na bactéria. O antibiótico ele atua diretamente na bactéria. C, removendo as toxinas sintetizadas pela bactéria. Se você remover as toxinas sintetizadas pela bactéria, você está atuando diretamente com a bactéria. O antibiótico atua diretamente com a bactéria. Ele atua diretamente na célula da bactéria. Não, tá? Se você remover as toxinas sintetizadas pela bactéria, você não está atuando na bactéria. Você está só ali pegando o que ela está produzindo e resolvendo o problema do que ela está produzindo. E, na verdade, o antibiótico ele atua diretamente contra as bactérias. É por isso que quando você toma antibiótico a longos períodos de antibiótico, você toma antibiótico, eu tô com uma infecção, eu tive uma infecção fortíssima e eu tô faz 20 dias tomando antibiótico. Porque vocês percebam uma coisa, em geral, quando a gente tem que tomar um antibiótico, vai tomar um antibiótico e tudo mais, generalizando, né, gente? Não sou médica, não, mas assim, não sou da área da saúde, quer dizer, sou bióloga, né, mas não sou especializada na área da saúde. Mas é o seguinte, em geral, você percebe, quando você vai tomar antibiótico, são 7, 8 dias. Já perceberam isso? Você não fica há 20 dias tomando antibiótico, tomando antibióticos fortíssimos, só se você tiver uma infecção muito forte. Porque se você tomar 20 dias de antibiótico, por exemplo, você vai tomar uma dose de antibiótico muito alta. E tem bactérias boas no seu corpo. Tem muitas, inclusive. Você depende, né? Tem toda uma relação estabelecida com as bactérias que são comuns no nosso corpo e que atuam de forma simbiótica, simbiontes. Elas são relacionadas. A gente tem uma relação seríssima. Eu já falei isso para vocês, eu falo para os meus alunos. Se você um dia, falo isso, vocês sabem disso, você se sentir sozinho,
Sabe aquele dia? A quarentena. A quarentena vou até mostrar aqui a minha face para você. Quarentena é o momento, gente. É aquele momento que você vai se sentir sozinho. Aquela solidão bate, você posta uma foto, ninguém dá um like. Você dá oi para todos os contatinhos no WhatsApp e ninguém te dá oi de volta. E aí você se vê naquela solidão física e naquela solidão virtual, né? Aquela coisa triste. Você fala, poxa, cheguei naquele ponto, né? Da depressão triste. Mas você nunca está sozinho, porque você tem bactérias com você. Oh, bactérias. E elas estão no seu trato digestivo, te auxiliam em processos digestivos. E é uma coisa linda de se pensar que você é o mundo delas, você é o tudo delas, tá? Então, lembra disso, que as bactérias são parceiras, estão sempre do seu lado. Bora lá. Bom, letra D. Combatendo as células hospedeiras das bactérias. Se a infecção está sendo em você, eu sinto lhe informar que as bactérias hospedeiras são suas, né? E aí vai ser bem complicado, né? Complicadíssimo. Fora que essa visão aí de você combater as suas próprias células fica meio complicado, né? Então vamos lá, vamos pensar assim. Bom, seguinte, danificando as estruturas específicas da célula bacteriana, alternativa E, tá bom, gente? Por quê? Porque o antibiótico, ele é um fármaco que atua diretamente na bactéria, tá? Ele atua diretamente na bactéria, ele tem propriedades para atuar diretamente na célula, na bactéria. Entendeu? O assunto é sério, é direcionado, o antibiótico vai lá e vai matar bactéria. Tá? E o problema é que bactéria nem sempre todas são ruins, vão ter algumas que vão ser boas. E aí, quando você fica muito tempo tomando antibiótico, você acaba, às vezes, né, o médico pode receitar também umas reposições de bactérias, assim, uns floras, uns remedinhos com flor, por conta da flora intestinal, que com certeza foi debilitada depois que você vai ser debilitada depois que você tomar muito tempo antibiótico. Tá bom, gente? Beleza? Alguma dúvida? Qualquer coisa, depois eu vou ver se eu consigo ver essas mensagens 1000 aí que vocês estão me mandando, tá bom? E para terminar, a 8ª questão, que é uma questão que você também não pode errar, principalmente que agora a gente ficou falando um tempão disso, tá bom? E aí é uma questão assim, né? Mamãozinho com açúcar, entendeu? Aquela questãozinha facinha que se você bobear, se distrair, errou! E não pode. Vamos lá. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando o rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Galera, unicelular e procarionte. Meu Deus, unicelular. Ele tem uma célula, é uma única célula, mas ele tem uma célula. Eu quero perguntar para você se vírus tem célula. Vírus tem célula? E aí, gente? Vírus tem célula? Que pergunta. Tá todo mundo aí, trancado em casa, assistindo live de biologia, de questão de Enem. Caiu em 2016, a questãozinha mamãozinho com açúcar. Entendeu? E aí eu pergunto para vocês, vírus tem célula? Não! Vírus é acelular, ele não tem todo
um sistema de célula todo. Ah, mas professora, a célula procarionte é muito simples. Ela é muito simples, mas ela é uma célula, tá bom? Então é isso. Vírus não tem célula. Vírus não tem célula. Muito bom. Gostei até caps lock, entendeu? Porque é isso aí. Vírus não tem célula. E aí, vírus não tem célula, então unicelular tem uma célula, então não é vírus. Tá bom? Ah, professora, unicelular podia ser um protozoário? Podia. Ah, podia ser um fungo? Podia. Tá? Podia ser um verme? Unicelular pode ser um verme? Um verme pode ser unicelular? Pergunta que não quer calar. Um verme pode ser unicelular? Não, porque um verme é uma coisa grande, tem mais de uma célula, óbvio, entendeu? Eu não sei se alguém que está assistindo aqui era de uma época que nós víamos as lombrigas sair pelo nariz das crianças, gente, tá? E nesta época, quando você via se as crianças espirrarem e sair um pedaço, uma parte de lombriga pelo nariz, você tinha claramente a visão de que um verme não é unicelular, tá bom? Então fica aí a dica. Lembra sempre de uma criança ramelenta espirrando e saindo uma lombriga. Eu já vi essa cena, gente. Horrível. Mas eu não queria ter visto. Eu vi porque foi sem querer. Eu olhei pra baixo assim e vi meu nariz tava saindo uma lombriga. Eu tô brincando. Mentira, gente. Não. Então, continuando. Procarionte. Então, procarionte, o que é? Uma célula simples. Aquela célula procarionte. Tá? E aí, revisão de célula procarionte e eucarionte, vale a pena, né, gente, para você entender qual é que é a situação. E aí uma célula procarionte, fungo tem célula eucarionte, verme também vai ter célula eucarionte. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte, célula procarionte só tem uma, tá? São as bactérias, tudo bem? Então, beleza. Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados. Prestem bem atenção. Se os bovinos não tivessem contaminados, poderia ser vacina, tá? Porque aí o que você ia fazer? Você ia motivar o sistema imunológico desses bovinos a produzir uma defesa contra essas bactérias. Mas os bovinos estão contaminados. O bovino está contaminado. Então vamos lá. Ah, vacina. Não, porque o bovino está contaminado. É antibiótico, isso mesmo, Eduardo. B, antivirais. Não, antivirais não, porque não é vírus. Vírus é acelular. C, fungicida. Viajou. Isso daí não dá para assinalar. Vermífugo, então, cara. Vermífugo não. Ah, não é verme. A verme é pluricelular, gente. Então não é verme. E alternativa E, antibiótico, que deram spoiler. E é isso mesmo, alternativa E, antibiótico. Pessoal, é isso aí. Terminamos nossas questõezinhas, 8 questõezinhas aí, gente. Vou dar um oi pra vocês, que eu nem apareci nessa live. Adorei essa live que a pessoa que tá fazendo não aparece. Viu? Como é boa? Então é isso, gente. Terminamos a nossa live, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, o meu e-mail eu não coloquei, mas eu deveria ter colocado. Mas eu posso fazer isso agora também, porque nós estamos aqui. Vou pôr meu e-mail aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Se tiverem alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram sugerir, que vocês queiram corrigir, tá bom? Pode mandar, que a gente gosta. carolpacheco@gmail.com. Bom? Por aqui, negrito, branco. Dá pra ver. Opa.
Bom, gente, é isso. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar um e-mailzinho. Não esquece de colocar no assunto a dúvida da live, alguma coisa assim, só para eu ter noção do que é. Não garanto que eu vou responder nas próximas 24 horas, mas eu vou tentar, tá bom? procarolpacheco@gmail.com, meu e-mail, certo? Eu tô tentando gravar essa live, eu não sei como faz. Vamos ver se eu consigo. E aí eu disponibilizo para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. É a minha primeira experiência. Eu peço desculpas por alguma coisa que não foi muito legal, mas eu espero que vocês tenham gostado, enfim. E aí vocês podem fazer críticas também. Críticas são muito construtivas. E eu vou ver se eu consigo ver as mensagens que vocês mandaram para poder responder as coisas. E qualquer coisa a gente faz uma outra live para responder as perguntas. Eu preparei mais 8 questões de vírus e bactérias para vocês. E aí eu marco um dia direitinho, coloco no status, enfim, coloco aí nas redes sociais para vocês saberem, tá bom, gente? Beijinho para vocês. E é isso. Obrigada pela atenção. E tamo junto. Bora encarar essa quarentena. Trabalhada no álcool gel, que não tem o que fazer, lavando bem as mãos, só para lembrar que a parede do vírus é uma parede que tem bastante lipídio, bastante gordura, e contra a gordura é muito bom o sabão, o detergente, e aí a gente faz esse combate aí o máximo que puder. Beijo, tô com saudade muita dos meus alunos, de verdade, assim. É uma coisa que tá me fazendo bastante... tá sendo muito difícil para mim ficar longe da sala de aula. Enfim, o contato com vocês é uma coisa que me faz bastante feliz. E isso tá me fazendo eu ficar bastante entediada. Mas enfim, vai passar. É isso, gente. Beijinho para vocês.